Fala turminha, começando mais um Arrudeio sobre Rodas. Desta vez ao meu lado essa autoridade de gente, Doutor Severino Barbosa dos Santos. Doutor, obrigado. Olá Lucas, é um grande prazer. Realmente você inovou. Extraordinária essa sua ideia e o parabenizo por essa dinâmica. Maravilha, querido. É Doutor Raminho, que além de ser professor doutor, ele posso chamá-lo de amigo, né, doutor? Com certeza. Amigo da nossa família também. Assim, Sua família é muito querida minha. Uma peça rara aí nesse álbum de figurinhas da vida da gente. Mas hoje, doutor, a gente está trazendo uns assuntos aqui que parece que nunca caduca. E o primeiro assunto que eu queria discutir com o senhor é sobre a tal da gastrite e da SI. Porque parece que é a mesma coisa, a gente às vezes confunde, né? E parece que todo mundo que tem uma dorzinha no estômago diz assim: rapaz, eu tô com uma gastrite, tem uma gastrite, né? Já se auto-diagnostica. Tô com uma gastrite aqui. Qual a diferença, doutor, entre gastrite e a famosa agora SI? Lucas, na verdade tem pouquíssimas semelhanças. É verdade, esse conceito que você falou é muito amplo e as pessoas já confundem sim. Porque as duas podem dar dor, pode dar cólica, a região pode ser parecida. Mas quando a gente vai estudar direitinho, a gente vê que são duas doenças, duas patologias bem distintas. E, por exemplo, a gastrite, como o nome diz, terminite, implica em ter inflamação da mucosa. Então, sem inflamação não dá para falar em gastrite. Já o SI, né, são as iniciais ou sigla da Síndrome do Intestino Irritável, nada mais é do que uma doença independente que não tem inflamação. Aliás, isso é um critério de exclusão, inclusive, quando a gente lida com doença inflamatória. Tem a ver com a gente chama de doença funcional, que é um distúrbio da função do órgão e está ligado ao intestino e não ao estômago. Então, no estômago a gente tem algo parecido com o intestino irritável, mas a gente não chama gastrite, a gente chama de dispepsia funcional, porque é um distúrbio da motilidade. Por exemplo, essa motilidade é muito importante e tem um link muito forte com o cérebro. O cérebro? Pois é, com as emoções, com o nosso centro de emoção, através de neurohormônios, através dos próprios nervos, como o vago. Então a gente tem um link fortíssimo. E nessas duas situações, no intestino irritável e na dispepsia funcional, a gente tem essa influência muito forte do emocional sobre o sistema digestório, no caso o estômago ou o intestino. Então a motilidade tem a ver, por exemplo, se você acelera, o estômago pode dar desconforto, pode dar dor, pode dar uma contração e de repente ele fica preguiçoso, lento demais, aí dá distensão, o alimento permanece mais tempo, isso proporciona arrotos, né, eructações, às vezes dor, desconforto, a barriga cresce. Ou seja, são as queixas comuns e típicas dessas situações, né? Chamadas dispépticas. Entendi, doutor. E o senhor falou algo interessante agora. Eu escuto algumas pessoas falando que tem gastrite emocional. Isso. Né? Gastrite emocional. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. O que danado é gastrite emocional, né? Pois é. Isso existe mesmo? É diferente de uma gastrite sem ser emocional? Foi muito bem colocado, porque isso é muito comum. Eu nem imaginava que era tão comum no meio do povo. Para você ver, o termo gastrite já gera uma confusão enorme, porque para o público em geral, gastrite significa qualquer coisa que o desconforto ou dor na região do estômago, nessa região acima do umbigo, né? Então, teve desconforto ali, de imediato vem o diagnóstico, né? O rótulo é de gastrite. Tô com gastrite. Pois é, fala para todo mundo, rapaz. Exatamente, tem uma gastrite às vezes brava, uma gastrite que me acompanha. E o que menos dá dor e desconforto nessa região é a gastrite, por incrível que pareça. Porque a gastrite geralmente é crônica, tem a ver com H. pylori, como como aquele que desencadeou a inflamação e a mantém. Ela não costuma dar dores nem sintomas importantes. Agora, às vezes você usa um medicamento que agrediu o estômago, um anti-inflamatório, uma aspirina da vida. Isso dá uma gastropatia que pode sim dar dor aguda, dar desconforto, até sangramento, pode dar uma úlcera. Então são situações distintas.
Úlcera também não tem nada a ver com gastrite, mesmo que seja no estômago. Um cálculo na vesícula, uma crise pode levar para emergência por conta da dor. É na mesma região que a dor se apresenta, muito próximo, pode confundir com gastrite. Ou seja, uma parasitose intestinal, um vermezinho lá no duodeno, tá ligado ao estômago, tá bem próximo e muitas vezes é confundido como gastrite. Ou seja, é um diagnóstico gastrite, todo. Gastrite. Pois é, então isso é resumido na cabeça das pessoas como doeu aqui nessa região do estômago, é gastrite, tem esse rótulo. Se isso já é difícil, imagine, é difícil pra gente conceituar gastrite nervosa. Então é um termo que geralmente é um termo que, na verdade, não existe isso como termo científico, né? Isso é uma imaginação, porque se gastrite é inflamação, não tem como chamar de gastrite nervosa. Seria inflamação de quê? Do nervo, sistema nervoso, alguma coisa. Então, o que é, na verdade, imaginado como gastrite nervosa, essa dor nessa região, é o que a gente chama, que eu acabei de falar, da dispepsia funcional. É uma descarga do emocional sobre o estômago. Isso faz com que isso mexa na dinâmica dele, ele acelera, ele para, ele altera a motilidade, a movimentação. Sim. E geralmente o link, como eu disse, é um problema emocional, uma crise de ansiedade, estresse, um estresse muito alto, agudo, exatamente. Então isso gera esse desconforto, mas pra gente, o especialista, claro, não é gastrite, porque era necessário, para ter gastrite, ter um substrato inflamatório, infiltrado de células inflamatórias, coisas que a gente não encontra nessas situações. Seria um sintoma de tabela, né? Aí, isso, né? Se isso. For emocional, os sintomas, né, são variáveis e não são específicos de gastrite, são comuns a várias doenças na região, como a gente tem falado. Então, dispepsia funcional corresponde àquilo que a gente chama vulgarmente de gastrite nervosa. Perfeito, doutor. Agora tem um assunto bem interessante. Por exemplo, tem gente que vai no banheiro fazer o número 2 uma vez por dia. Tem gente que vai no banheiro fazer o número 2 3 vezes por dia. E tem gente que passa 3 dias sem ir no banheiro. Verdade. Existe uma forma saudável de ir? Ou cada um tem a sua, assim, o seu ritmo, não sei, o seu organismo, que é bem interessante isso. Verdade. Tem gente que faz na mesma horinha, assim. Tem gente que não faz, passa 4 dias sem fazer. Né? Então, ou até mais. Até mais, né? Tem gente que passa mais de 4 dias. Nossa, isso é normal, doutor? Como é que funciona? Pois é, essa sua pergunta é excelente, porque isso é uma dúvida comum, muito frequente. Só reforçando que tem gente que passa mais, eu tenho pacientes minhas que mulheres têm essa maior dificuldade. É mais comum, inclusive, a prisão de ventre. Então elas viajam, foram inclusive para os Estados Unidos, mas não conseguiram relaxar ou usar os banheiros lá fora do seu padrão, exatamente, o banheiro lá fora do seu banheiro usual de rotina, e com isso travou e passou uma semana, né, às vezes até mais, sem conseguir, aí só quando volta. Então isso existe sim, essa coisa tem a ver com constipação, nesse caso em especial. Mas voltando à sua pergunta de origem, a frequência do número de vezes que a gente vai para o banheiro, para o número 2, pode variar do ponto de vista normal, estatístico, de 3 vezes ao dia a 3 vezes na semana. E aí o que diferencia isso? São os ritmos de cada um são diferentes, por exemplo. Por exemplo, as mulheres, a gente falou, tem situações que elas têm mais prisão de ventre que os homens, comparando com o sexo. Até a gravidez é uma das coisas que mais, no caso da mulher, que pode contribuir para isso também. Pois é, né? A dieta, a alimentação, o tipo de alimentação, se é sedentário, se toma muito líquido, se não toma, a idade, uso de medicamentos, tudo isso interfere totalmente na dinâmica do intestino. Então ele pode ficar mais preso exatamente por alguns desses fatores que a gente falou. E varia. Por conta dessa variação, a gente precisa dizer mais ou menos o que é dentro do esperado. Então alguém pode ir realmente 3 vezes ao dia e ser o padrão normal dele. É dele, é normal. Desde que seja uma rotina dele. E alguém pode ir 3 vezes na semana e também ser o padrão e ainda está dentro desse achado estatístico de normalidade com relação à frequência. Agora a gente usa outras coisas. Se além da frequência, no número de vezes que vai ao banheiro, se sente também desconforto, muita força, fezes muito endurecidas, como síbilas que a gente chama, quase que petrificadas. Então, às vezes sangramentos, obviamente aí tem... Já está fugindo, do padrão. Da qualidade de vida, exatamente. Né? Exatamente. Então essa frequência, ela tem esse limitezinho de normalidade. O mais, pra gente médico, o que deve chamar a atenção
É quando o paciente tem o seu ritmo normalzinho. É aquele vozinho, tem 70 anos, mas sempre, todo dia, Entendi. ia para o banheiro. Um belo dia ele está passando agora, a partir daí então, aí uma vez por semana. Isso é problema, isso precisa ser investigado, Já muda, porque né? se Já mudou. Exatamente, mudou a rotina dele, então precisa ser investigado. Até porque outras doenças mais graves poderão ter ocasionado essa alteração do hábito intestinal. Perfeito, doutor. E tem uma coisa também bem interessante que se chama azia e refluxo, que a Isso. gente escuta muito, né? Uhum. Rapaz, eu tô com azia, aí dá um arroto, aí dá assim, fica meio ardendo aqui, tem um refluxo triste. Rapaz, eu tô com refluxo essa semana. Então, azia e refluxo, doutor, qual é a diferença? Pois é. Tem cura isso? Sei lá, dá pra diminuir? Dá para conviver. Dá pra conviver com isso? É a mesma coisa, né? Você está sendo muito feliz, né, nas perguntas, porque são exatamente em termos de prevalência altíssima. A gente tem essa prevalência de azia como doença do refluxo, a gente tem no Brasil, chega a 30%, aliás, nos Estados Unidos a 30%. Aqui a estatística ainda é muito variável. 30%? Não tem. Né? Pois é, da população. Então é uma queixa extremamente frequente. Lhe respondendo objetivamente, azia é aquela descrita como aquela sensação de queimor que vai em direção à boca, né? Muitas vezes a gente chama reto external, por trás do externo. Então é como o dragão, né? Que é cuspir fogo, é uma queimação que vem e incomoda, é um sintoma incomodativo, é uma queixa, mas ela não necessariamente é o refluxo, ela é uma das manifestações clássicas do refluxo. A gente chama azia e regurgitação. Ou seja, a famosa golfada, ou então aquela sensação de que o alimento está voltando para a boca, né? Vindo do estômago. Então, se você tem azia e regurgitação ácida, como a gente chama, você tem as queixas típicas de refluxo, e tá dentro dessas duas queixas apenas, você tem uma chance de ter, em 90% dos casos, ter refluxo. Ou seja, é uma das poucas doenças em medicina que você arrisca dizer que ele tem refluxo só pelas queixas. Entendi. E tem uma chance altíssima de acertar. Entendi. Claro, se tem outras coisas que refluxo também pode dar, aí precisa investigar melhor, como, por exemplo, tosse, pigarro, rouquidão. Então, tem alteração nos dentes, no hálito. Então, várias coisas que são dor torácica, dor no peito, que às vezes você acha que é infarto, às vezes é refluxo. Tem muito isso, né? Tem. Assim, a pessoa chega na emergência com uma dor no peito, um desespero, né? Exatamente. E os próprios, no próprio pronto-socorro, se não me engano, chegou com o Dr. Axel, parece que eles já levam logo assim, por via das dúvidas. E eu acho até correto, viu, Lucas? Eu costumo brincar quando eu dou essa aula na faculdade. Porque o infarto agudo do miocárdio, ele mata na hora. O refluxo, ele maltrata. Pois é. Tô infartando. Então, na dúvida, se você descartar que o doente está infartando, isso ele já sai no lucro. Se não for, eles vão à procura do seu gasto, desapareça daqui. Agora, se for, ele já vai tratar e ele vai escapar de uma complicação maior do infarto. Então, perfeito. É porque realmente as dores são muito parecidas. E qualquer coisa, né, perto do coração, Pois já existe e a região era a mito, mesma, né? irradia, a dor é muito forte. O indivíduo pode suar também, o coração acelera, que ele fica agoniado. Então ele fica achando que está infartando. E a primeira hospital que ele vai é a emergência cardiológica. A famosa dor torácica de origem não cardíaca. É verdade. Então, daí o bom profissional, ele vai avaliar, vai pedir as enzimas do coração, que geralmente no infarto a gente pede, na suspeita, vai fazer um eletro e vai identificar que realmente o coração está ótimo. Não tem, deu, meu filho. Pois é, não tem isquemia, né? e vai procurar um colega clínico para investigar isso melhor. Verdade. Doutor, e a doença celíaca e a intolerância à lactose? Hoje em dia a gente vê muito esses... Tá em moda, né? Até os alimentos estão mais, lojas, supermercados, investindo mais nesse tipo de público, né? Também que tem esse problema. Tem cura, doutor, a doença celíaca e a intolerância à lactose? Pois Ou é só dá para conviver com isso? É uma pergunta assim meio difícil de ser taxativo, mas vamos explicar por quê. Uma é muito grave, uma pode ser potencialmente muito grave e a outra não. Por exemplo, a intolerância à lactose é uma coisa mais simples do que a gente imagina.
nada mais é do que a nossa, quer dizer, a incapacidade de uma produção ideal, uma produção adequada da enzima que quebra o açúcar do leite, para que possa ser absorvido. Se você repõe essa enzima, está resolvido o teu problema. Se quiser tomar uma cápsulazinha, tá bom. Ou se não tomar leite, também está resolvido o teu problema. Na doença celíaca já é mais complicado, é um pouquinho né? mais complexo, porque envolve o sistema imune. A diferença básica está aí. É o sistema imunológico que é acionado na doença celíaca, que é a intolerância não, é a alergia, melhor dizendo. Na doença celíaca, o problema não é de intolerância como no caso da lactose, mas é uma alergia, uma reação de sensibilidade alérgica, portanto, que desencadeia todo um processo imune e aí células inflamatórias que migram para, inclusive, atacar aquelas células supostamente invasoras, que na verdade é do próprio intestino, que é mexido pelo glúten, né, que está presente na grande maioria dos alimentos que a gente come. Trigo, aveia, centeio, cevada, ou seja, vai de cerveja, agonia, né? Cerveja, pizza, biscoito, bolo, ou seja, tem tanta coisa que a gente não tem ideia. Então é muito mais complexo você lidar com esse tipo de patologia do que tirar um leite ou diminuir ou usar uma enzimazinha. Então aí entra os fenômenos imunológicos, entra reações de sensibilidades, hipersensibilidades que a gente chama de alergia, precisam ser tratados, identificados, até para não se deixar evoluir. Se for na criança pequena, pode dar déficit de crescimento, desnutrição, precisa ser, o pediatra precisa estar bem atento. No adulto você pode ter diarreia, distensão, desconforto e alterações importantes de cólicas. E é diagnóstico diferencial, né? Com vários problemas intestinais, de má absorção, inclusive, de diarreia crônica. Então que coisa, como é diferente, né? Às vezes a gente tem uma dor, um sintoma, uma diarreia, uma coisa, a gente acha que pode ser tanta coisa, exatamente, né? Tanta coisa. Pode ser muita coisa. Daí a dificuldade muitas vezes que a gente tem no médico, de acordo se ele tiver ou não um bom arsenal terapêutico, uma boa orientação, um bom serviço para fazer o exame de imediato, identificar e já tratar. Porque o segredo do tratamento, o sucesso do tratamento é você identificar a coisa certa e tratar a coisa devidamente como deve ser, né? E não tá tentando mascarar usando 3, 4 drogas para dar um tiro de 12 que a gente chama, para ver se acerta. Fazer, Vitor, a gente costuma fazer, né? Assim, olha, eu tô com dor no estômago, usa isso aí que eu também uso, fico bem que só. Exato. Isso, né? Essa é uma prática comum. Mas... Usa isso aí, rapaz, olha, eu fico ótimo quando eu tomo isso aí. Você nem sabe o que o outro pode ter, né? Exatamente. E aliás, apesar de comum, não é uma boa prática exatamente por isso. Até porque os nossos... Em medicina, em biologia, é coisa diferente. Por isso a necessidade de ser tratado individualmente, cada paciente, porque metabolismo diferente, idade diferente, e perfis diferentes. Se um é diabético, um é hipertenso, um tem alteração de metabolização, um tem alergia a uma droga. Então, o mesmo medicamento pode ser um sucesso para um e para outro ser um desastre. Então, daí a necessidade. Um veneno pro outro, né? Exatamente, um veneno. Daí Doutor, a necessidade de investigar. Pra gente encerrar aqui esse arrodeio da gente tão gostoso. É um arrodeio muito bom. Rapaz, passava o dia arrodeando aqui. Passava o dia arrodeando aqui. Doutor, assim, quais são as principais dicas para se ter uma vida assim, gastrointestinal saudável? Pois é. Eu diria, Lucas, não há nenhum milagre, nenhuma mágica, nenhuma mantra, mas é ter uma vida geral, né? Uma qualidade de vida geral saudável. Ou seja, se você tem boas condições de saúde, procura ter, comer bem, ter uma nutrição equilibrada, sem os excessos, praticar uma atividade física, saber conviver com estresse, ou seja, estresse todo mundo tem enquanto estivermos vivos aqui, faz parte da existência. Agora, lidar com ele, realmente muitos precisam aprender melhor, né? Então, para que ele não cause doença, ele não seja assimilado e transforme isso em problemas. Então, a gente pode usá-lo até ao nosso favor, mas isso não é fácil, não é nada... Ou seja, se você procura ter as condições gerais de saúde, e você vai ter uma saúde não só do estômago, do aparelho digestório, mas também de qualquer outro sistema. Agora, outra coisa que eu acho muito importante é não protelar ou postergar um diagnóstico. Se você tem uma suspeita importante e relevante, não fique com medo, não fique com receio de buscar uma avaliação médica, porque isso retarda muitas vezes. Assim como a gente falou agora, o uso de medicamento de forma
sem ter uma segurança de se realmente vai ser útil para você. Porque isso é muito comum, por exemplo, alguém ter um azia, uma queimosinho, alguma coisa, e tomar magnésia bisurada, tomar um antiácido, tomar um prazol desse da vida que alguém já tomou. Toma isso aqui, eu vou pegar lá dentro. Né? Exatamente. Eu tenho aqui fulaninho daquele, não sabe nem o que é. daquele casa usa. Isso pode ser um problema, né? Felizmente não é tão frequente, mas pode estar mascarando uma lesão grave. Por exemplo, um câncer de esôfago, um câncer de estômago que está ali queimando para lhe avisar, para você procurar alguma coisa e identificá-lo. De repente você mascara tudo isso, ou seja, e você faz com que ele melhore das queixas, mas avance. E lá na frente a coisa já está bem pior. Você só e vai às tirar vezes o sintoma, né? Exatamente, não resolve o seu problema. Então esse é um grande problema. Então, de um modo geral, ter boas condições de saúde, vida equilibrada com relação ao emocional, também ao psíquico, atividade física e prevenção, né? Que é o que a gente mais foca na prevenção aos agravos da saúde. Então com isso aí a gente consegue já reduzir muita coisa. Já dá para ter uma vida boa aqui, né? Com certeza. Boa, né? Só o fato e a gente de deve viver estar assim, vivo já é uma coisa maravilhosa. É um dom maravilhoso. É um presente muito grande. Doutor Severino Barbosa dos Santos, obrigado. É um grande prazer. Por esse arrudeio. Estou à sua disposição. Que venham mais arrudeios. E espero que venham mais arrudeios com a gente aqui. Se você está escutando a gente pelo podcast ou pela rádio, vai lá no nosso site, no YouTube, Arrudeio Sobre Rodas, que a gente coloca o currículo dessa cabeça que está aqui do meu lado, algum contato profissional, se você quiser também se consultar com o doutor. E fica atento aí para o nosso próximo Doutor a Bordo, porque aqui você sabe, a sua consulta é por nossa conta. Até mais, pessoal. Tchau.